Meu nome é Érica Mukisa e preciso te dizer algo que a maioria dos pastores nunca dirá do púlpito. Por 15 anos, servi o reino das trevas como uma bruxa em Uganda. Trabalhei com celebridades, políticos e empresários poderosos. Participei de rituais projetados para aprisionar almas, destruir destinos e roubar a unção dos escolhidos de Deus. E a arma número 1 do inimigo? Luxúria. Não dinheiro, não fama, não poder, luxúria. Porque o inimigo sabe algo que a igreja se recusa a ensinar. O pecado sexual não afeta apenas seu corpo, não afeta apenas suas emoções. Ele ataca seu espírito, transfere demônios, cria pactos e pode descarrilar completamente o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você é um crente assistindo isso e tem lutado com luxúria, pornografia, masturbação, fornicação, fantasias sexuais, quero que saiba, isso não é coincidência. Você não é fraco. Você não está quebrado além do conserto. Você está sob ataque espiritual direcionado. E hoje vou expor a estratégia que o inimigo usa para manter os escolhidos de Deus presos em pecado sexual. Vou revelar o que acontece no reino espiritual durante o clímax sexual. Vou mostrar como a indústria do entretenimento usa sexo para roubar unção. E vou te dar os passos bíblicos para se libertar. Isso não vai ser confortável, mas é a verdade. E meu irmão James Kawalya, que me convidou para compartilhar esta mensagem, ele sabe que o corpo de Cristo precisa ouvir isso, sem suavização, sem linguagem religiosa que faz você se sentir melhor, mas te deixa ainda preso. Vamos começar. Quando eu estava no ocultismo, uma das minhas principais atribuições era atacar crentes, não incrédulos. Crentes. Por quê? Porque incrédulos já estão sob o controle do inimigo, já estão cegos, não representam ameaça ao reino das trevas. Mas um crente que está andando em pureza, operando em sua unção dada por Deus, intercedendo, adorando, pregando o evangelho. Essa pessoa é perigosa. Essa pessoa pode desmantelar fortalezas demoníacas. Essa pessoa pode libertar cativos. Então a estratégia do inimigo é simples. Contamine-os sexualmente e você neutraliza sua autoridade espiritual. Deixe-me dizer isso de novo, porque isso é crítico. Pecado sexual neutraliza autoridade espiritual. Você pode ser nascido de novo. Pode falar em línguas. Pode participar de todos os cultos, ler sua Bíblia e orar. Mas se você está secretamente assistindo pornografia, se está fornicando, se está se masturbando enquanto fantasia sobre alguém que não é seu cônjuge, você abriu uma porta no reino espiritual que dá aos demônios acesso legal à sua vida. E aqui está o que a igreja não vai te dizer. O problema não é apenas o ato físico. O problema é o que acontece espiritualmente durante a atividade sexual. Deixe-me explicar. Quando uma pessoa atinge o clímax sexual, algo acontece no reino espiritual que a maioria das pessoas não entende. Seu espírito literalmente deixa seu corpo. Isso não é simbólico. Isso não é linguagem poética. Durante o clímax sexual, seu espírito ascende para fora do seu corpo físico e se funde com o espírito da pessoa com quem você está. Ou, no caso da masturbação, com o espírito da pessoa sobre quem você está fantasiando. A Bíblia diz em Gênesis 2, 24: Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. Uma só carne. Não apenas fisicamente, espiritualmente. Quando Deus criou o sexo, Ele o criou como um ato de aliança que aconteceria dentro do limite sagrado do casamento. E dentro desse limite, a fusão de espíritos durante o clímax cria uma explosão de energia divina
que Deus libera de volta ao casal, prensada, sacudida e transbordante. Por isso, Provérbios 18:22 diz: o que acha uma esposa, acha o bem e alcança o favor do Senhor. Esse favor não é apenas emocional, é poder espiritual. Quando um marido e esposa se unem sexualmente dentro da aliança do casamento, eles não estão apenas experimentando prazer físico. Eles estão liberando energia na atmosfera que Deus abençoa e devolve multiplicada. Essa energia se traduz em favor, sucesso, criatividade, provisão, autoridade. Por isso, Satanás odeia o casamento. Por isso, ele o ataca tão violentamente. Porque um casal casado andando em pureza sexual e aliança é uma das forças mais poderosas da Terra. Mas quando esse design sagrado é violado, quando o sexo acontece fora do casamento, tudo muda. Em vez de energia divina sendo liberada para Deus e devolvida em bênção, energia demoníaca é liberada. Espíritos se transferem, pactos se formam, destinos são trocados. Deixe-me dar um exemplo do meu tempo na feitiçaria. No ocultismo, bruxas e feiticeiros se envolvem em atos sexuais por uma razão: para trocar espíritos e poderes. Quando duas bruxas fazem sexo, não estão fazendo por prazer. Estão fazendo para transferir energia, para absorver os poderes demoníacos uma da outra, para aumentar seu nível de autoridade no reino das trevas. E aqui está a parte aterrorizante. A maioria das pessoas que fornicam não tem ideia de que exatamente a mesma transação espiritual está acontecendo. Você pensa que está apenas ficando. Pensa que é apenas físico. Pensa que é diversão inofensiva entre dois adultos que consentem. Mas enquanto você está no clímax, seu espírito está se fundindo com o espírito deles. E todo demônio que eles carregam, toda maldição geracional, todo espírito de pobreza, todo espírito de luxúria, vício, medo, rejeição, está sendo transferido para você. E você? Você está transferindo sua unção, seu destino, sua herança espiritual para eles. É uma troca demoníaca. Por isso a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:18: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Contra seu próprio corpo, porque você está literalmente entregando pedaços da sua alma. E é por isso que tantos crentes estão andando por aí se sentindo vazios, drenados, espiritualmente secos, incapazes de ouvir a voz de Deus claramente, mesmo que vão à igreja, mesmo que orem, mesmo que adorem, porque através do pecado sexual, eles deram sua energia espiritual para outra pessoa e agora estão operando com uma fração da unção que Deus pretendia para eles. Deixe-me te contar o que testemunhei na indústria do entretenimento. Quando trabalhei com músicos e celebridades, vi coisas que a maioria das pessoas nunca acreditaria. Esses artistas, especialmente aqueles que performam o que é chamado de música romântica, eles não são apenas artistas, são colhedores de energia. Antes de uma apresentação, esses músicos se envolviam em atos sexuais com múltiplas jovens mulheres, não porque eram atraídos por elas, não porque as amavam, mas porque precisavam roubar sua energia para poder performar com a unção que cativaria a audiência. Essas garotas, a maioria delas eram adolescentes, eram trazidas para os bastidores, e o músico se envolvia em excitação sexual com elas, beijando, tocando, intercurso completo, o que fosse necessário para extrair sua força vital. E as garotas pensavam que eram especiais, pensavam que foram escolhidas, pensavam que a celebridade realmente se importava com elas. Mas no momento em que a apresentação terminava, o músico voltava para sua esposa, e aquelas garotas eram deixadas vazias, espiritualmente drenadas,
demoniacamente possuídas. E a questão de ficar na mal. Você, como crente, assiste aquele músico performar e você o admira, e fantasia sobre ele e se masturba pensando nele, você não está apenas tendo um momento privado. Você está espiritualmente fornicando com os demônios que aquele músico carrega. O músico não está no seu quarto. Ele está em casa com sua esposa, mas os demônios com os quais ele trabalha estão ali com você. E no momento em que você atinge o clímax pensando nele, você acabou de entrar em uma aliança com aqueles demônios. Por isso, você fica obcecado. Por isso, você não consegue parar de pensar naquele artista. Por isso você sente raiva quando alguém o critica. Por isso você o defende mesmo quando ele claramente representa tudo que se opõe ao Evangelho. Porque você está agora espiritualmente amarrado aos demônios, operando através deles. Isso não é teoria. Isso não é exagero. Isso é o que eu fiz por 15 anos. Trabalhei com músicos que conscientemente usavam sexo para colher almas. Trabalhei com empresários que dormiam com jovens mulheres não por prazer, mas para roubar seus destinos e transferi-los para seu próprio sucesso. Havia um homem em particular, um homem muito rico, que administrava um negócio. E sua estratégia era simples: contratar jovens mulheres bonitas, dormir com elas antes de dar-lhes o emprego, e através daquele ato sexual, capturar seu destino. Cada mulher com quem ele dormia, ele pegava um pedaço da unção delas, do potencial delas, do futuro delas, e adicionava ao seu próprio. Ao final do ano, esse homem havia dormido com mais de 100 mulheres, o que significa que ele estava operando com o destino combinado de mais de 100 pessoas. Não é de admirar que ele fosse tão bem-sucedido. Não é de admirar que tudo que ele tocava prosperava. Ele não era mais inteligente que todo mundo. Não era mais talentoso. Era um caçador de almas, um ladrão espiritual. E aquelas mulheres? A maioria delas acabou falida, deprimida, viciada, incapaz de avançar na vida, porque haviam inconscientemente vendido seu direito de primogenitura por um emprego, assim como Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de sopa. Agora, deixe-me trazer isso mais perto de casa. Alguns de vocês, assistindo isso, agora estiveram em relacionamentos onde fornicaram. E mesmo que aquele relacionamento tenha terminado há anos, você ainda se sente amarrado àquela pessoa, ainda pensa nela, ainda sonha com ela, ainda compara cada novo relacionamento com ela. Por quê? Porque você ainda está espiritualmente conectado. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,16: Ou não sabeis que o que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Pois, como se diz, os dois serão uma só carne. Uma só carne. Mesmo fora do casamento. Isso significa que cada pessoa com quem você já dormiu, você ainda está carregando um pedaço dela. E ela está carregando um pedaço de você. E se aquela pessoa dormiu com 10 outras pessoas, e cada uma dessas 10 dormiu com mais 10, você está agora conectado a uma rede de centenas, talvez milhares de almas. E todo demônio, toda maldição, todo espírito operando na linhagem delas, agora tem acesso a você. Por isso, algumas pessoas não conseguem se livrar da pobreza, não importa o quanto trabalhem duro. Por isso, algumas pessoas continuam caindo nos mesmos padrões destrutivos. Por isso, algumas pessoas se sentem espiritualmente oprimidas, mesmo sendo nascidas de novo, porque ainda estão amarradas a pessoas com quem dormiram anos atrás.
E a igreja não vai te dizer isso. Vão te dizer para orar. Vão te dizer para jejuar. Vão te dizer para amarrar o diabo. Mas não vão te dizer que você precisa quebrar laços de alma. Não vão te dizer que você precisa renunciar a cada parceiro sexual que já teve. Não vão te dizer que você precisa legalmente cortar as cordas espirituais que ainda estão te conectando a eles. E é por isso que as pessoas permanecem presas. Agora, deixe-me abordar algo com que muitos de vocês estão lutando agora: pornografia e masturbação. A igreja trata isso como um pecado pequeno, um pecado privado, um pecado que não machuca ninguém realmente. Mas deixe-me te dizer o que está realmente acontecendo. Quando você assiste pornografia e se masturba, você está entrando em fornicação espiritual com cada pessoa naquela tela. Você não está apenas olhando, você está se envolvendo. Seu espírito está se fundindo com o deles durante o clímax. E todo o demônio que eles carregam está agora se transferindo para você. Por isso, a pornografia é tão viciante. Não é apenas um hábito psicológico, é uma escravidão demoníaca. Toda vez que você atinge o clímax assistindo pornografia, você está assinando uma aliança com os espíritos, operando através daqueles atores. E aqueles atores? Muitos deles estão envolvidos em feitiçaria, satanismo e rituais ocultos. Eles vendem seus corpos não apenas por dinheiro, mas como vasos para aprisionar almas. E você, pensando que está apenas tendo um momento privado, acabou de entregar sua autoridade espiritual a um demônio. Por isso, depois de assistir pornografia, você sente culpa, sente vergonha, sente-se distante de Deus, perde o desejo de orar, perde o desejo de ler a palavra, perde o fogo que uma vez teve pelas coisas de Deus, porque sua unção foi roubada. E o inimigo sussurra: você foi longe demais, você está sujo demais, Deus não te quer mais. Isso é uma mentira, mas aqui está a verdade. Você não pode lutar contra a luxúria com força de vontade. Não pode lutar com parceiros de prestação de contas. Não pode lutar com filtros no seu telefone. Esta é uma batalha espiritual e requer guerra espiritual. Então, deixe-me te dar os passos para se libertar. Passo 1. Arrependa-se especificamente. Não ore apenas uma oração geral. Deus, perdoe-me pelos meus pecados. Não, você precisa nomear. Pai, me arrependo por assistir pornografia. Me arrependo por me masturbar. Me arrependo por fornicar com nomeie a pessoa. Me arrependo por fantasiar sobre nomeie a pessoa. Seja específico. O inimigo opera em bases legais e você precisa legalmente revogar toda a porta que abriu. Passo 2. Renuncie a todo laço de alma. Ore esta oração. Em nome de Jesus Cristo, renuncio a todo laço de alma que formei através do pecado sexual. Renuncio a toda pessoa com quem forniquei. Renuncio a toda pessoa sobre quem fantasiei. Declaro que não sou mais uma só carne com elas. Corto toda conexão espiritual pelo sangue de Jesus. Sou livre. Passo 3. Quebre toda aliança com demônios. Ore isso. Em nome de Jesus, quebro toda aliança que fiz com espíritos de luxúria, pornografia, masturbação e imoralidade sexual. Cancelo todo acordo. Revogo todo o direito legal que o inimigo reivindicou sobre meu corpo, minha mente e meu espírito. Estou coberto pelo sangue de Jesus e nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Passo 4. Peça a Deus para restaurar o que foi roubado. Ore isso. Pai, peço que restaures cada pedaço do meu destino que foi roubado através do pecado sexual. Restaura minha unção, restaura minha paz,
Restaura minha clareza, restaura minha paixão por ti, enche todo lugar vazio com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Passo 5. Guarde seus olhos e sua mente. Jó 31:1 diz: Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Faça uma aliança com seus olhos. Não apenas evite tentação, rejeite-a ativamente. Quando um pensamento sexual vem, não o entretenha. Não negocie com ele. Imediatamente o capture. 2 Coríntios 10:5 diz: Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Destrua. Fale a palavra sobre ele. Substitua com a Escritura. Passo 6. Ande em prestação de contas e comunidade. Tiago 5:16 diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. En ancha chin Zainchon an contatats chon stenchen einchans chetente maduro. Alguém que anda em pureza e confesse sua luta. Não para te envergonhar, mas para te cobrir em oração. O inimigo quer você isolado. Ele quer que você pense que é o único lutando. Mas quando você traz à luz, o poder do segredo é quebrado. Agora, deixe-me trazer meu irmão James Kawalia para falar sobre isso também. James é um ex-feiticeiro que agora ministra libertação. E ele viu em primeira mão como o pecado sexual é usado para capturar almas. Irmão James, diga a eles o que você me disse. Sessão de James Kawalia. Obrigado, Érica. Deixe-me adicionar ao que ela disse, porque isso é crítico. Quando você ouve pessoas dizendo, vendi minha alma ao diabo, não pense que são apenas músicos e celebridades. Há milhões de pessoas que venderam suas almas e nem sabem. Você pode vender sua alma por uma promoção, pode vender sua alma por um emprego, pode vender sua alma por dinheiro. Como? Deixe-me te dizer. Quando eu estava na feitiçaria, homens vinham até mim pedindo riqueza, e eu dava atribuições a eles. Uma das atribuições mais comuns era esta: durma com 12 mulheres todo mês. Por que 12? Porque cada mulher com quem ele dormia estava roubando o destino dela. Estava pegando a unção dela, o potencial dela, o futuro dela e adicionando ao seu próprio. Então, se ele dormisse com 12 mulheres por mês, ao final do ano, havia capturado 144 almas. Isso significa que agora estava operando com o destino combinado de 144 pessoas. Não é de admirar que seu negócio prosperava. Não é de admirar que ele tinha favor. Não é de admirar que portas se abriam para ele. Ele não era abençoado, era um ladrão. E aquelas mulheres foram deixadas vazias, quebradas, incapazes de ter sucesso, não importa o quanto tentassem, porque um pedaço de sua alma havia sido tomado. Agora, aqui está o que quero que você entenda. Quando você dorme com alguém, você não apenas troca fluidos corporais, você troca espíritos. 1 Coríntios 6:16 diz: Ou não sabeis que o que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Um só corpo. Isso significa que você está agora carregando o que quer que eles estejam carregando. Se eles têm um espírito de pobreza, você agora tem um espírito de pobreza. Se eles têm um espírito de vício, você agora tem um espírito de vício. Se eles têm uma maldição geracional, você agora tem essa maldição geracional. E aqui está a tragédia. Muitos crentes estão tentando se casar com pessoas que estão espiritualmente vazias. Eles conhecem alguém que é bonito, charmoso, bem-sucedido por fora. Mas por dentro, não há nada. Por quê? Porque aquela pessoa dormiu com tantas pessoas que sua alma foi fragmentada. Cada pessoa com quem dormiram levou um pedaço, e agora não sobrou nada. Então você se casa com elas, pensando que está conseguindo uma pessoa completa. Mas não está. Está conseguindo uma casca, e então você se pergunta por que o casamento está lutando. Por que não há intimidade?
Por que não há conexão? Por que você sente que está vivendo com um estranho? Porque você se casou com alguém que não está completo. E é por isso que libertação é tão importante. Quando ministramos para pessoas que foram sexualmente imorais, não estamos apenas expulsando demônios. Estamos cortando laços de alma. Estamos quebrando alianças. Estamos restaurando o que foi roubado. E deixe-me te dizer, quando uma pessoa é verdadeiramente liberta da escravidão sexual, a transformação é imediata. Elas parecem diferentes, soam diferentes. Seu semblante muda. Por quê? Porque sua alma foi restaurada. Então, se você está assistindo isso e sabe que foi sexualmente imoral, não espere. Não pense que vai simplesmente passar com o tempo. Você precisa de libertação. Você precisa quebrar todo o laço de alma. Você precisa cortar toda a aliança. E você precisa fazer isso agora. Fim da sessão de James Kawalya. Obrigada, James. Agora deixe-me fechar com isso. Sei que alguns de vocês estão se sentindo condenados agora. Estão pensando, fiz demais, fui longe demais, não há esperança para mim. Isso é uma mentira do poço do inferno. O sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer pecado que você cometeu. O sangue de Jesus pode quebrar qualquer aliança. O sangue de Jesus pode restaurar qualquer destino, mas você tem que vir a Ele, tem que se arrepender, tem que agir. Tiago 4,7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeite-se. Esse é o primeiro passo. Renda sua luta a Deus. Pare de tentar lutar com sua própria força. Então resista. Isso significa que você ativamente diz não. Você corta acesso, remove gatilhos, renuncia acordos. E quando você faz isso, o diabo fugirá. Não devagar, ele fugirá, porque ele não tem poder sobre um crente submetido e arrependido que está coberto pelo sangue de Jesus. Então, deixe-me orar por você agora. Pai, levanto cada pessoa assistindo este vídeo que tem lutado com luxúria. Agradeço que teu sangue é suficiente. Agradeço que nenhum pecado é grande demais para tu perdoares. Agora mesmo, quebro todo o laço de alma formado através da imoralidade sexual. Corto toda a conexão espiritual. Cancelo toda aliança demoníaca. Repreendo todo espírito de luxúria, pornografia, masturbação, fornicação e perversão sexual. Declaro que esses crentes são livres. Declaro que sua unção está restaurada. Declaro que seu destino está de volta em suas mãos. Enche-os com teu Espírito Santo. Dá-lhes força para andar em pureza. Cerca-os com prestação de contas. Protege seus olhos, suas mentes e seus corações. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Se você orou essa oração comigo, você está livre. Mas lembre-se, libertação não é um evento único. É uma caminhada diária. Você precisa permanecer na palavra. Precisa permanecer em oração. Precisa permanecer em comunhão com outros crentes. Não se isole. Não pense que pode fazer isso sozinho. O inimigo te quer sozinho, mas Deus te quer em comunidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Deixe um comentário e me diga qual aliança você está quebrando hoje. Meu nome é Érica Mukiza. Fui uma bruxa por 15 anos, mas Jesus me libertou. E o mesmo Jesus que me libertou vai libertar você. Em seu nome,